receber a unção com óleo, quem está enfermo, então tem que pedir para mim, sabe? A gente não faz cultos de unção com óleo, essas coisas todas que eu fiz tanto nas igrejas, mais para pressionar e dar valor mais ao óleo do que em Jesus. E o óleo no Novo Testamento, ele não tem essa área abrangente como tinha no Antigo Testamento, onde se ungia os utensílios do templo, as coisas sagradas do templo, e o sacerdote tinha essa autoridade. Então somente o sacerdote ungia os materiais, as coisas assim. Aí para o Novo Testamento, muitas pessoas costumam ungir carro, casa e tudo, que não tem base nenhuma no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos o óleo apresentado, não muitas vezes, o óleo é apresentado 2 vezes somente no Novo Testamento, em Marcos capítulo 7, depois em Tiago capítulo 5, e o óleo tem como objetivo, nessas 2 passagens, de ungir enfermos. Então, já que a nossa base de fé não é o Antigo Testamento, porque então nós teríamos que cumprir tudo do Antigo Testamento, nós seríamos uma nação judaica e teríamos que cumprir como os judeus tentaram e tentam cumprir, mas nós não somos judeus, nós somos brasileiros, nós somos portugueses, nós somos americanos, uma cultura completamente diferente, e que graças a Deus o Senhor Jesus não se ateve no Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele abriu o leque para os gentios, o cristianismo, o evangelho, do evangelho de Jesus, ele é abrangente, ele atinge toda a humanidade. Por isso, não temos um sacerdote, não temos um local só de adoração, aonde uma pessoa quiser adorar a Deus, pode adorar, porque o Senhor está em todos os lugares, independente de raça, cultura, classe social, o Senhor está presente. E o óleo, então, tem essa finalidade, de ungir os enfermos. Então, inclusive lá em Marcos fala que trazia os enfermos e eram ungidos com óleo. Depois em Tiago diz que se alguém está enfermo deve chamar os presbíteros, que é pastor da igreja, para orar e ungir com óleo. Por isso, se alguém não pede a unção com óleo, eu fico constrangido em ungir você, porque o poder não está no óleo, o poder está na pessoa de Jesus. Tá bom, gente? Mas alguns também que creem que deve parar com a unção com óleo, que o óleo era um remédio que tinha, eu discordo completamente que não era um remédio, como para ungir o templo não era remédio em cima da pia, nem do bronze, era um óleo mesmo. No Novo Testamento é óleo mesmo, não é remédio. Estou dizendo isso porque existe uma linha tradicional que diz que o óleo era um remédio, que hoje nós, se quisermos ungir, nós temos que comprar o remédio para dar para as pessoas tomarem. Muito bem, queridos, eu estou muito empolgado com o livro de Apocalipse, mesmo dando essa trégua com o pastor Nilson nesses 2 últimos sábados, com a Valéria agora que vem no próximo final de semana. Estou muito empolgado porque eu não parei de ler Apocalipse, estou lendo vários livros, só depois que eu comecei a pregar para vocês, eu já li 7 livros sobre o Apocalipse, sobre escatologia, e estou lendo um outro que eu comecei agora, muito bom também, e estou meditando na palavra de Deus. O meu texto básico para o meu dia a dia é o Apocalipse, lendo sempre, várias vezes, o mesmo livro, para eu conhecer um pouco mais da palavra de Deus, já que eu sou tão ignorante e tão falta de entendimento para poder guardar todas as coisas. Gostaria de guardar palavra por palavra da Bíblia, mas é impossível devido às minhas deficiências e limitações mentais e facultativas. Quero meditar com vocês hoje, depois das 7 igrejas, que foi uma coisa maravilhosa entendermos por que o Senhor escolheu 7 igrejas da Ásia, sendo que tinha tantas outras igrejas junto com aquelas igrejas. Não é uma boa pergunta? Tinha a igreja de Colossos, tinha a igreja de Hierápolis, tinha igrejas, todas elas perto dessas 7 igrejas. Por que o Senhor escolheu 7 igrejas, que inclusive algumas são mencionadas somente aqui na carta do Apocalipse? É porque essas 7 igrejas estavam representando também os 7 períodos, desde Jesus até os nossos dias, como eu já coloquei para vocês aí. Nós colocamos as 7 eras da igreja, e aquelas 7 eras da igreja tinha que ter igrejas que estavam cometendo ou fazendo alguma coisa que parecia. E Jesus que ditou a carta, Jesus que escreveu a carta, fez com que João escrevesse, então Jesus conhecia essas igrejas que eram existentes na época, e Jesus então tirou as igrejas que eram mais parecidas com esses 7 períodos, até o período da Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo, porque essas igrejas têm muito a ver com esse período. Só Jesus mesmo, mas ninguém
é onisciente para conhecer o futuro e escrever, tirar cartas do presente, mostrando para nós o futuro. Muito bem, mas hoje nós vamos meditar no capítulo 4 sobre uma outra dimensão de João. Até agora foi a primeira cena, do capítulo 1 até o 3. O Apocalipse é tido em 8 cenas. São cenas que abre e fecha. Então agora fechou as 7 igrejas, agora o Apocalipse abre mais uma cena. O palco, você está assistindo uma peça teatral, abre-se a cortina, agora é uma outra cena, de um outro lado, de outro prisma, numa outra dimensão, que nós vamos ver aqui, até fechar a segunda cena, depois vem a terceira, daí por diante. Curve a sua cabeça, agradeça a Deus pela palavra que você tem em mãos, pela revelação da mesma, pelo Espírito Santo, que abençoa a minha vida e abençoa a sua, quando você quer ser abençoado pela palavra de Deus. E a palavra, queridos, ela é tão poderosa, que ela santifica até alimentos. Eu falei aqui na ceia passada, no domingo retrasado, eu falei sobre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, pessoas que têm medo de ficar sendo contaminado com demônio, os demônios que deveriam ter medo da igreja, porque mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí então, eu mostrei que a palavra de Deus, ela santifica até o alimento, por mais vil que seja o alimento, por mais contaminado que seja o alimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda comida deve ser feita com ações de graças, com oração e com a palavra de Deus, a comida é santificada. Às vezes, mesmo que o pregador não seja um homem de Deus, com a vida santificada, mas quando ele prega a palavra em si tem poder. A vida do cara não, mas a palavra de Deus tem poder para santificar vidas e mudar vidas. Deus, a tua palavra, ela é maravilhosa. Nós cremos piamente nisto. É alimento, é lâmpada para o nosso caminho, é bússola, Senhor, no nosso deserto. A tua palavra é água purificadora. A tua palavra é tudo para nós. E nós estamos abertos, aptos, prontos para ouvi-la e aprender um pouco mais sobre os céus, sobre os tronos que existem lá. E alguém esteve lá, foi arrebatado pelo Espírito Santo e pôde escrever e trazer e deixar para nós esse legado incomparável que é sobre as coisas da terra, as coisas do céu, as coisas que estavam acontecendo, as coisas que aconteceram, as coisas que ainda hão de acontecer. Obrigado, porque somente nós, o teu povo, que podemos ter esta revelação de entendermos as coisas futuras através da tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, as 7 cartas então terminaram. Agora se abre um leque aqui no versículo 1 do capítulo 4. Abra a Bíblia aí no Apocalipse capítulo 4. Aí começa o Senhor dizendo assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Interessante ver aqui que a carta de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 27 em diante, a carta no capítulo 3, mostra Jesus batendo numa porta. Eis que eu estou à porta e abro, 3:20. Se alguém abrir, eu entrarei. Agora você vê uma outra porta. Agora é Deus abrindo a porta para o homem. Uma é Deus querendo entrar na igreja. Agora é Deus abrindo os céus. E ele, Jesus, que é a porta, está com a porta escancarada. E João consegue enxergar isso. Ele diz: estava uma porta aberta no céu. A voz, aí a porta abriu, ele está vendo uma porta aberta, e ele ouve o som de uma voz, e ele conhece a voz. Jesus disse assim, lá em João capítulo 10, que eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. E o exemplo disso está aqui, ó. Mesmo um Jesus diferente, que João lidou com ele, aqui na terra, conhecia bem as frases de Jesus, a maneira de Jesus, os trejeitos que Jesus tinha como homem, mas agora Jesus está numa dimensão muito diferente. Jesus é Deus agora, com todo o poder, com toda a autoridade,